Boa noite a todos, que a graça e a paz de Deus esteja presente aqui nos nossos corações. Para nós é uma alegria poder ter você junto com a gente, e seja um tempo em que Deus possa falar ao nosso coração, que seja um momento em que Deus possa trabalhar na nossa vida, e juntos a gente possa crescer e entender a maneira como esse Deus ele deseja nessa noite falar comigo, falar com você. Então, se você quiser, aproveita, compartilha esse link, tá? Lembrando que a gente vai, depois, terminando aqui, às 9h30, a gente vai retransmitir isso pelo nosso canal do YouTube. Então, se de repente você não puder nos acompanhar tudo aqui, a partir das 9h30, tá? Esse mesmo estudo também teremos lá no YouTube para que você possa acompanhar. Eu quero iniciar esse momento com o texto de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 7. E nos diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou o que lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens o façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe, pedindo que o Senhor direcione as nossas vidas, para que seja um tempo em que eu, em que você, possamos juntos buscar e compreender, né, a maneira como esse Deus deseja trabalhar na nossa vida. Feche os teus olhos nesse momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de juntos colocarmos as nossas vidas na tua presença, de juntos, ó Deus, compreendermos a maneira como o Senhor deseja trabalhar, a maneira como o Senhor deseja fortalecer, a maneira como o Senhor, ó Deus, deseja, ó Deus, manifestar a sua vontade em nossa vida. Eu quero, nesse momento, ó Deus, pedir a tua bênção e a tua direção para tudo aquilo que nós precisamos nesta noite, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa visitar as vidas, que o teu Santo Espírito possa visitar, ó Deus, os corações, para que vejam a cada instante a tua boa mão fortalecendo e trabalhando em nós, ó Deus. Então, que seja um tempo em que o Senhor mostre-nos a tua vontade, o teu querer, e juntos cresçamos no que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. É o que pedimos a ti, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero cantar um cântico com vocês, né, que expressa um pouco daquilo que nós precisamos, né, colocar diante de Deus, e o que o Deus mais deseja é que eu e você possamos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo e agradável a Ele. Então faça desse cântico sua oração ao Senhor, dizendo: Deus, eu quero nessa noite dar a Ti o melhor da minha vida e do meu coração. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim
teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Esse é o anseio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele deseja que a cada instante nós possamos estar ao lado dele, possamos colocar os nossos corações na presença dele, entendendo que ele quer e anseia nessa noite um relacionamento real comigo e com você, para que juntos nós possamos, então, compreender a maneira como esse Deus ele quer trabalhar aqui em nossas vidas. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, deixa eu só acertar aqui, pessoal do Meet aqui, e aqui com vocês, acertando aqui, para que a gente possa, a partir daí, trabalhar. Apareceu aqui, Felipe? Vocês? Sim? Sim, apareceu. Beleza. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, né, um pouco daquilo que a gente falou na semana passada, sobre a importância de desenvolvermos uma vida de oração. Porque ao desenvolvermos uma vida de oração, é importante que busquemos, de alguma forma, trabalhar em algumas coisas no nosso coração. E eu queria, dentro desse propósito, né, nós pudéssemos, a partir daqui, pensar um pouquinho naquilo que a gente falou na semana passada. Quando a gente olha para a semana passada, nós iniciamos falando sobre a importância de desenvolvermos um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele não deve ser para nós um peso. Ele não deve ser para nós algo que simplesmente seja mecânico, mas deve ser algo espontâneo. Deve ser algo que deve nos levar constantemente a compreender a maneira como Deus deseja se relacionar conosco. E vimos também que essa prática, à medida em que nós buscamos desenvolver uma vida de oração, ela pode gerar em nós ou um sentimento de culpa ou um sentimento de gratidão. E nós vimos que a culpa está relacionada porque muitas vezes nós não oramos ou porque simplesmente não sabemos orar ou não sabemos colocar as nossas vidas, porque às vezes nós achamos, isso é pesado demais para nós, isso é difícil demais para mim, e é aí que reside o fato de eu entender o quanto Deus ele deseja. Mas gratidão, por outro lado, porque quando nós compreendemos o propósito da oração, a gente vê que a gente está diante de um Deus que pode realizar todas as coisas. A gente crê que a gente está diante de um Deus que é muito maior do que o problema que eu passo ou o problema que você passa. Nós estamos diante de um Deus que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, nós só temos que agradecer a esse Deus. E hoje o nosso desejo é dar continuidade a esse tema. Mas o que nós queremos, diante disso, mostrar para você hoje sobre esse
essa vida de oração, sobre esse momento de prazer e comunhão na presença de Deus, nós vamos ver que a oração, ela deve ser usada para justamente colocar vidas aos pés do Senhor. Deus nos dá ela como uma arma para o qual eu e você podemos ser instrumentos de Deus para abençoar pessoas, para fortalecer corações, para direcionar vidas que estão perdidas. Ou seja, a intercessão é algo que constantemente nós precisamos trabalhar em nossa vida. E isso por quê, queridos? Porque quando nós pensamos numa vida de oração, uma das coisas que nós devemos encarar é que a nossa vida de oração, ela deve ser uma intercessão sensível. Ou seja, sensível a uma questão importante de colocar o outro diante de Deus. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Colossenses, capítulo 3. Tá? Eu quero ler com você Colossenses quer dizer capítulo 4, Colossenses 4. Eu quero ler com você o versículo de número 3. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o 2 em si, e hoje nós queremos tratar um pouquinho mais do 3. E o versículo 3 nos diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto, né, e aí a gente vê, né, que Paulo inicia basicamente essa carta, e ao escrever essa carta, né, a gente precisa lembrar que Paulo estava desenvolvendo a sua vida ministerial junto com a igreja na época. Paulo estava desenvolvendo a sua relação, mas uma das coisas que estava acontecendo com ele nesse presente momento, ele estava preso. Ele precisava, nesse momento, focar a sua vida. E é interessante porque, quando nós olhamos Paulo na prisão, qual deveria ser a sua maior preocupação? Já que ele estava na sua vida ministerial, já que ele tinha igrejas para pastorear, já que ele tinha diversas coisas para realizar, a sua preocupação, talvez, deveria, se nós pensássemos aqui, ele precisa ser liberto dessa prisão para que ele possa, a partir daí, fazer a obra de Deus. Mas veja que quando a gente vai para esse texto, a gente vai ver que, neste versículo, Paulo, ele tem uma sensibilidade, entendendo que Deus queria usá-lo naquele lugar em que ele estava. Deus queria usar a sua vida para ser instrumento dele na cadeia. E veja, Paulo não havia cometido nenhum crime. Na verdade, estava preso por pregar o evangelho. Mas veja que o nosso texto diz assim, que ele vai dizer para a igreja de Colossos, olha, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Então, a preocupação de Paulo aqui, justamente era que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela pudesse ser pregada àqueles corações. E aí nós vemos que Paulo aqui pede àqueles irmãos de Colossos para que pudessem interceder por ele, mas não para que ele fosse liberto, não para que ele saísse da prisão. Paulo, ele diz, eu quero que vocês peçam por mim, eu quero que vocês coloquem diante de mim os seus pedidos, para que eu tenha oportunidade para falar do amor de Deus aos guardas, aos outros prisioneiros, para que eles possam se achegar diante de Deus. Paulo não pede aqui a liberdade para pregar, mas Paulo pede sim para que seja instrumento de Deus naquele lugar. Porque ele não queria simplesmente estar livre, mas não fazer a vontade de Deus. Ele que estava justamente direcionando a sua vida e o seu coração naquilo que Deus queria para a sua vida. E aí, meus queridos, uma coisa importante, à medida em que nós desenvolvemos uma vida de oração,
as nossas prioridades, nosso foco é querer agradar a Deus, é querer ser instrumento de Deus, é querer desenvolver algo em nossas vidas que proclame o nome de Deus. E veja que Paulo não estava preocupado com ele, mas ele estava preocupado, sim, com as pessoas à sua volta. Por essa razão, você vê justamente que os pedidos de Paulo tinham a ver com os propósitos de Deus, não com o que ele queria para si. Então, à medida que eu desenvolvo uma vida de oração, à medida em que eu desenvolvo um coração voltado a buscar a Deus de maneira espontânea, não mecânica, eu começo a compreender como Deus pode me usar na minha casa, no meu trabalho, na minha família, na minha comunidade, no lugar onde eu estou. O que eu e você precisamos entender, queridos, é crer que a nossa vida de intercessão, ela afeta a vida pessoal e a história. Ou seja, à medida em que eu busco a Deus, à medida em que eu coloco a vida de outras pessoas diante do Senhor, as pessoas são transformadas. As pessoas têm a sua vida modificada, e é disso que Paulo está dizendo, é dessa maneira que ele está rogando aqueles irmãos para que, de alguma forma, pudessem, sim, entender a maneira como Deus quer trabalhar conosco. E aí você vai ver que as orações, elas simplesmente direcionam a nossa vida a compreendermos o querer de Deus. Veja o que Walter Wink, teólogo do Novo Testamento, em um dos seus livros, falando sobre oração, ele disse assim, a história pertence aos intercessores, que com sua crença moldam o futuro. Os que oram são agentes essenciais na vitória final sobre o mal, o sofrimento e a morte. Ou seja, o Wink deixa muito claro aqui que ao orarmos, ao intercedermos, ao rogarmos por outras pessoas, as nossas vidas vão moldar o futuro de outras pessoas, vão transformar histórias, vão transformar corações. E aí, como ele diz aqui, os que oram são agentes essenciais na vitória. Ou seja, à medida em que eu coloco a vida de outras pessoas diante de Deus, à medida em que eu intercedo e passo a ser menos egoísta, porque a gente vive um tempo em que muitas vezes a gente olha só para nós, para os nossos problemas, para a nossa história, para a nossa vida, e nós precisamos parar justamente para começar a olhar para o outro e a orar pelas outras pessoas que às vezes estão numa situação muito pior que a nossa. Nós vemos justamente que, à medida em que nós intercedemos, à medida em que nós oramos por outras pessoas, Deus direciona, Deus fortalece. É só nós olharmos para as Escrituras, queridos. Olhe para Moisés, que durante anos intercedeu pelo povo de Israel. Quantas bênçãos, quantos milagres afetou a história daquele povo e conduziu aquele povo à terra que Deus havia prometido. Olhe para Abraão, quando soube que Sodoma e Gomorra seria destruída, e aí o seu sobrinho estava lá. A sua oração fez com que seu sobrinho fosse salvo. Nós precisamos entender que, à medida em que nós buscamos a Deus, à medida em que nós colocamos os nossos corações diante dele, Deus trabalha através de nós. Ontem, na nossa reunião de oração, nós falamos um pouquinho sobre esse texto de Marcos 9, onde um pai, chega para Jesus e pede para que Jesus curasse o seu filho. E aquele homem, né, ao chegar, simplesmente chegou para Jesus, será que o senhor pode curar?
Porque eu pedi para os seus discípulos e eles não puderam fazer, eu já fiz todas as coisas, e aí veja que a resposta de Jesus àquele homem é: por que dizes sim? Tudo é possível para aquele que crê. Mas a resposta daquele homem, querido, foi justamente: Deus, eu creio, eu tenho fé. Mas devido às circunstâncias, eu não consigo lidar com a minha fé. Me falta direcionamento para realmente entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. É interessante porque ao mesmo tempo que aquele homem diz que tem fé, ele diz ao Senhor: me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Isso mostra para nós que uma fé meramente teórica, ela não resolve a nossa situação. Uma fé meramente teórica, ela não trabalha. Uma fé meramente mecânica, ela não age na história. Por essa e outra razão é que nós precisamos colocar esta nossa vida na presença de Deus, para que sejamos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. A nossa fé focada em Deus, queridos, reconhece que não sou eu que realizo algo, mas é o Senhor, porque Ele é capaz de responder com aquilo que nós estamos pedindo. É Ele que pode direcionar, é Ele que pode mudar a situação, e é justamente a fé não nas circunstâncias, mas nesse Deus que vai ter o melhor para mim. E aí, eu faço um adendo aqui para que você pense um pouquinho. Muitas vezes nós achamos que fé é ser atendido e ter aquilo que nós queremos da forma como queremos. E aí, então, olha, recebi um grande milagre. Ah, essa pessoa é uma pessoa de fé. Mas quando a gente vai para Hebreus 11, nós vemos lá na galeria dos heróis da fé pessoas que receberam, pessoas que venceram, mas pessoas que não conseguiram receber, pessoas que não conseguiram a resposta que eles assim almejavam, porque perderam sua vida. Então, quando nós falamos de ter fé, nós não estamos falando de uma fé meramente triunfalista, nós não estamos simplesmente dizendo de uma fé que vai ser como um mantra, que eu simplesmente começo a dizer algumas palavras e simplesmente ela vai resolver a minha vida num estalo de dedos. Não. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com os meus desejos, mas com as minhas necessidades. Então, quando eu falo sobre ter fé, eu digo que ter fé é estar contente com aquilo que Deus tem para mim, ainda que isso não seja aquilo que eu pedi. Ainda que Deus não responda, ou responda negativamente aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou colocando. Porque nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ter fé não é ter a certeza que as coisas vão sair da forma como eu quero ou como eu espero, mas ter fé é simplesmente ter a certeza e estar contente que Deus fará o que é melhor para mim. Não simplesmente o que eu estou pedindo. Por isso é que nós precisamos entender que ao intercedermos, a nossa intercessão ela precisa ser permeada por um sentido de alerta. A nossa intercessão, ela precisa simplesmente nos alertar para o fato de que muitas vezes o nosso coração é egoísta, de que o nosso coração às vezes perde o direcionamento de Deus para as nossas vidas. E aí, ao intercedermos, queridos, as perguntas que precisamos fazer são: eu estou orando tendo em vista a glória de Deus? Ou simplesmente para dizer, olha, eu resolvo o seu problema, como nós temos aí alguns teleevangelistas que dizem, se eu não resolver o seu problema, eu não sou servo de Deus. Nem sempre, queridos, as coisas vão funcionar dessa forma, nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas pessoas estão atrás de homens, e homens são falhos. Homens, muitas vezes, perdem de vista o que Deus quer fazer em suas vidas.
E às vezes eles oram, e às vezes eles buscam visando a glória e o poder para si, para manipular pessoas, para simplesmente fazer com que as pessoas elas não busquem e glorifiquem a Deus. Então, à medida em que nós fazemos algo, e aí a gente vê muito claro isso na vida dos discípulos, próprio João Batista, quando estava lá, Jesus, e as pessoas foram dizer para ele, ele disse, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. É Deus que precisa ser glorificado e não eu. Não é a oração do Wagner, não é a oração do fulano, do ciclano, de Beltrano que tem poder. Mas é Deus quando quer executar algo em minha e sua vida. Então, uma segunda questão que eu preciso fazer e perguntar, ou pergunta que eu preciso fazer é, eu estou orando por motivos meramente egoístas? Quando eu oro apenas para as coisas relacionadas a mim, a coisas que eu quero, as coisas que eu desejo, ou simplesmente eu oro pensando justamente em que Deus transforme corações, em que Deus levante pessoas. A minha oração está sendo mais altruísta ou egoísta? Então, queridos, uma outra questão é, estou procurando aceitar a vida da perspectiva de Deus quando estou sofrendo? Quantas pessoas, às vezes, se fazem de vítima? Quantas pessoas, quando estão sofrendo, estão orando, estão pedindo a Deus, e aí elas não ouvem, aí elas não veem Deus dizer a elas, elas simplesmente começam a falar, poxa, Deus não está olhando para mim. Mas lembra que eu disse, ter fé não é simplesmente dizer que as coisas vão sair da minha forma, da maneira como eu quero. Ter fé é estar contente com aquilo que Deus vai me dar, porque Ele tem sempre o melhor para a minha vida. E como eu disse, tudo vai cooperar para o meu bem. Então eu tenho que ter a minha cosmovisão, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir deve estar voltada àquilo que Deus tem para a minha vida e para o meu coração. Então entenda, querido, que as dores elas podem gerar em nós uma maior proximidade de Deus, ou ela vai gerar no nosso coração um cinismo, em que, na verdade, nós não estamos colocando ou servindo a Deus por aquilo que Deus é, mas sim apenas por aquilo que Deus está fazendo. Tem muita gente atrás de bênçãos apenas. Tem muita gente que ora a Deus, busca a Deus somente para adquirir bênçãos momentâneas, mas aí, quando ela recebe, logo ela deixa de buscar, deixa de orar. Eu vejo muita gente nesse momento de pandemia, nesse momento de angústia, de luta, pessoas às vezes se colocando diante de Deus, mas alguns em que a vida já tomou o rumo, já se voltou e deu certo, de repente começaram a abandonar já aquela dependência de Deus. Às vezes nós fazemos de Deus, queridos, apenas aquele que vai resolver os meus problemas e pronto. Entenda o seguinte, nós precisamos orar com sentido de alerta para a gente não deixar com que essas coisas tirem de nós o objetivo da oração, tirem de nós o objetivo da intercessão, tirem de nós aquilo que Deus realmente quer fazer e trabalhar na nossa vida, porque quanto mais nós nos colocamos de joelho, mais nós podemos ver Deus trabalhar e agir de maneira sobrenatural. A grande questão é que, às vezes, a gente não crê no sobrenatural, a gente se torna cético. E é aí que nós precisamos, então, entender que a nossa intercessão ela precisa ser consistente. Consistente por quê? Porque nós desistimos muito fácil das coisas. Nós deixamos de lado as coisas de maneira em que perdemos de vista aquilo que Deus quer para nós. E aí, quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai ver Jesus
em diversos momentos, falando da importância da constância da oração, da consistência da oração. Por exemplo, Lucas capítulo 18, quando ele conta uma parábola, né? Uma história sobre uma viúva e um juiz que não temia Deus, e aquela viúva de tanto que importunava e falava, tal, isso, aquilo, aquele juiz resolveu atender aquela mulher. Também em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 10, nós vemos uma outra parábola quando Jesus conta sobre o amigo inoportuno, onde o amigo foi atendido por conta da insistência. E aqui, veja, não quero dizer que, então eu vou insistir com Deus, e aí então Deus vai mudar de ideia e vai me dar o que eu estou querendo. Não. Mas Deus quer ver o quanto eu persevero e estou disposto a colocar no meu coração para ser moldado. O quanto eu estou disposto para caminhar. O quanto eu estou disposto para entender quem Ele é. Porque, afinal, queridos, se os homens que são maus respondem, quanto mais Deus que é bom. Quanto mais Deus que nos direciona. Quanto mais Deus que nos faz enxergar a importância de colocarmos os nossos corações em quem Ele é. Por isso, a consistência da nossa oração deve gerar em mim e em você um modelo pessoal. Ou seja, eu não tenho que orar somente em momentos pontuais. Essa oração tem que ser algo constante. Essa oração tem que ser algo que esteja no meu coração. Não como um peso, mas como um privilégio que eu tenho de poder colocar e falar com Deus. Por isso é que esta oração, sendo consistente, ela pode ser uma oração ousada. E é importante a gente entender que quando a gente fala de ter uma oração ousada, e aí se você vai para o texto lá de Efésios, capítulo 3, versículo 12, olha que Paulo vai dizer: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ou seja, à medida em que nós colocamos os nossos corações diante de Deus, tendo a certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós, nós podemos, queridos, realmente dobrar o nosso joelho, o nosso coração diante desse Deus. Olha ainda para Hebreus capítulo 3, versículo 19, que o texto diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, nós não podemos deixar de olhar para aquilo que Deus pode fazer. E aí, veja, orar com ousadia não é orar como se Deus fosse o nosso servo. Não é como algumas pessoas fazem: eu determino isso. Se Deus não fizer isso, Ele não é Deus. Se Deus não fizer aquilo, Ele não é Deus. Engana-se quem ore assim. Engana-se quem ora dessa maneira. Quem sou eu para chegar diante do Rei dos Reis? Quem sou eu para chegar diante do Senhor dos Senhores e dizer: o Senhor tem que fazer isso? Isso não é ousadia. Isso é inconsequência, queridos. Isso é arrogância. Sempre quando vamos falar, normalmente com uma autoridade, o que nós fazemos? Nós chegamos com respeito, nos pedimos. Então, entenda que orar com ousadia não é achar que Deus é o nosso servo e Ele vai fazer tudo que a gente está pedindo. Não. Entenda que esse negócio de determinar, se você não determinar, você não tem fé. Não, não é assim. É Deus que realiza, é Deus que faz, e por mais que nós tenhamos ousadia, nós precisamos sim colocar a nossa vida diante de Deus. Orar com ousadia é orar sabendo que por mais estranho ou difícil que seja o nosso pedido, a gente sabe que existe um Deus que nos ouve, que existe um Deus que não vai rejeitar a nossa oração. Ou seja, Ele vai ouvir a minha oração, mas nem sempre Ele vai responder da forma como eu quero.
Às vezes a gente ora, a gente clama a Deus, a gente chora diante de Deus, a gente abre o nosso coração para Ele, a gente fala, Deus, queria tanto que fosse dessa forma. Mas às vezes Deus vai dizer, não, filho, não é isso que eu tenho para você nesse momento. Não, filho, esse não é o melhor para você, esse não é o melhor para a sua história. E é aí que nós precisamos entender que isso não é falta de fé. Por isso que eu tenho que entender que orar com ousadia é deixar perante Ele o nosso pedido e dizer, Deus, a tua vontade seja feita. Lembra que Jesus, quando estava prestes ali a ser preso, depois a ser crucificado, lá no Getsêmani, o que ele vai dizer? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade. Nós precisamos entender, queridos, que ousadia é justamente eu ter a certeza de que meu pedido está sendo olhado por Deus. E, acima de tudo, a ousadia de que Deus tem o melhor para a minha vida, e por isso Ele vai responder não conforme eu quero, conforme eu desejo, mas conforme Ele quer e Ele deseja. Por isso é que nós precisamos entender que a nossa oração, ela precisa ser ousada, e orar com ousadia é nunca deixar que a culpa nos impeça de orar. Às vezes a gente fala assim, eu tenho tão pouca fé, eu sou tão pecador, eu tenho tanta coisa ruim na minha vida, como que Deus vai me ouvir? Como que Deus vai me atender? Como que Deus vai direcionar a minha vida? E aí, queridos, eu preciso justamente orar, não permitindo que a culpa me distancie de Deus. E aí é justamente orar por aquele filho que às vezes eu não vejo, que está distante de Deus. De não desistir, de continuar enxergando a maneira como Deus pode realizar. Às vezes a gente fica preso, a gente quer que as coisas aconteçam agora, Deus, você precisa trazer ele agora, você precisa fazer com que isso aconteça agora. Mas eu estou orando com ousadia, eu estou colocando diante de Deus, por que Deus não me responde? Tudo tem seu tempo determinado, querido. E Ele vai fazer e vai usar as circunstâncias através da sua oração para trazer esse filho de volta, para mostrar que Ele é o Deus. Nós não podemos deixar que a culpa nos impeça de orar com um cônjuge que não conhece a Deus. Fala, nossa, mas meu marido, a esposa, é tão difícil. Ele não quer saber de Deus, não quer, entendeu? Tira sarro de mim, faz isso, faz aquilo. Não deixe que isso roube de você a ousadia que Deus te dá para entrar no Santo dos Santos, para colocar a sua vida e o seu coração diante dele. Não deixe que isso roube de você o direcionamento que Deus pode, através da sua oração, mudar a história do seu cônjuge, mudar a história daquela pessoa que Deus colocou para viver ao seu lado. Não deixe que a culpa impeça você de orar por um relacionamento amargo, que talvez a ferida esteja aberta. Às vezes você vai dizer, eu não consigo orar por essa pessoa, ela me machucou demais, eu não consigo orar por essa pessoa, mas veja, quando nós perdoamos e quando nós, então, somos voltados àquilo que Deus quer, eu tenho que decidir tomar algumas atitudes e ser igual a Cristo. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E aí, quando eu tenho ousadia para orar, mesmo que o meu coração diga o contrário, mesmo que a minha vida não queira, e eu, então, luto contra este eu pecaminoso, e digo, não, eu quero ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa que me machucou, que me fez mal, eu quero ser instrumento de Deus e mostrar que Deus o ama, apesar do que ele fez. É como Jesus, quando estava diante da cruz, e aquelas pessoas, então, simplesmente dizendo algo contra ele,
dele, dizendo, se não é filho de Deus, então desce daí. E aí cuspiam, rasgaram a roupa dele, fizeram tantas coisas, e ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus não deixou de interceder por aqueles que estavam simplesmente ali zombando dele, e ele transformou a vida de um centurião que estava lá quando reconheceu verdadeiramente este é o Filho de Deus. Não deixe que a culpa impeça você de ser usado a despeito de sua própria impotência, meu querido. Às vezes você vai dizer assim, quem sou eu? O que eu posso fazer? Não sou ninguém. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo por sua eficácia. Você pode não ser ninguém aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus você é alguém que Ele ama. Aos olhos de Deus você é alguém que Ele deseja usar. Aos olhos de Deus você é alguém que Ele faz com que a história seja mudada. Aos olhos de Deus, você é aquela pessoa que, quando ora, faz com que o inferno estremeça. Quando você ora, faz com que as coisas aconteçam. As pessoas podem não olhar para isso, as pessoas podem não entender isso. Então, não deixe que, a despeito de quem você é, das suas limitações, dos seus erros, tire de você a ousadia de entrar na presença de Deus, porque Cristo já pagou por seus pecados, Cristo já morreu por você. E hoje nós podemos estar diante dele com o nosso coração alegre. E é por isso que eu queria que você pensasse em algumas coisas. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você investe nela? Quanto tempo você está gastando com Deus? Você tem uma vida de oração? Porque às vezes nós não desenvolvemos isso. Oração é um hábito. Um hábito que eu e você precisamos direcionar. Uma segunda coisa, você tem uma vida de oração que intercede por si e pelos outros? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de intercessão? A sua vida, ela de fato coloca diante de Deus quem você é. Você se prostra diante de Deus. Não de maneira física, mas com o coração. E essa vida de oração, ela tem colocado você para que você seja transformado. Lembra que eu disse na semana passada? A oração não muda o desígnio de Deus, a oração muda quem eu sou. A minha vida, a maneira de eu encarar todas as coisas. E a minha oração está sendo mais egoísta ou mais altruísta? Por isso, queridos, precisamos pedir que Deus nos dê um despertamento. Se a oração não é algo espontâneo na nossa vida, se a oração não é algo que está dentro de mim, eu tenho que começar a fazer dela um hábito. Assim como a leitura, que muitas vezes a gente não faz. Eu tenho que clamar por Deus para que Deus me dê um despertamento. E veja, talvez você não tenha uma vida de oração porque tem orado como uma pessoa num balcão de serviços, achando que simplesmente Deus vai realizar somente aquilo que você quer, da maneira como você quer, e aí você está ali, e aí como você não recebe, você fala, então não vou pedir mais, também não vou colocar mais, deixa quieto. Eu preciso entender, eu preciso compreender que a maneira ou a medida em que eu coloco a minha vida na presença de Deus, eu não posso fazer de Deus um serviçal. Mas eu tenho que dizer, Senhor, faça conforme a tua vontade. Senhor, dirige a minha vida para que ela seja aquilo que o Senhor quer que ela seja. Então saiba, queridos, que antes de Deus dar a você o que você está pedindo, Ele quer dar a você uma vida de adoração, uma vida de relacionamento, uma vida em que Ele deseja
trabalhar em cada um de nós. E é por isso que eu queria que você entendesse que todos nós precisamos deixar Deus desenvolver em nós uma vida de intercessão, que é consistente, uma vida de intercessão que é ousada e que faz com que eu e você compreenda a maneira como Ele quer trabalhar em nossa vida e em nosso coração. Porque é justamente tendo isso em nossa mente que nós podemos compreender aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Eu queria terminar esse estudo, essa nossa reflexão sobre oração, com o final de um filme que eu creio que muitos de vocês já assistiram, chamado Quarto de Guerra, né? Em que nós vemos uma irmã que intercedeu por um casal e Deus trabalhou de maneira muito bênção, né, na vida daquela família, e o filme termina ela orando e buscando a Deus. Eu queria que você acompanhasse essa oração com essa irmã que intercede e que se coloca na brecha. Que eu e você, queridos, sejamos instrumentos de Deus. Que eu e você sejamos instrumentos do Senhor para que alcancemos corações. Então, preste atenção nesse vídeo. O Senhor conseguiu de novo, Deus. O Senhor conseguiu de novo. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. E continua cuidando de mim quando eu não mereço. Eu te louvo, Jesus. Tu és o Senhor. Me manda outra, Senhor. Me guia para quem o Senhor quer que eu ajude. Levanta os que invocam o seu nome. Levanta aqueles que amam o Senhor, que buscam o Senhor e que confiam no Senhor. Levanta-os, Senhor. Levanta-os. Senhor, precisamos de uma geração de fiéis que não tenham vergonha do Evangelho. Precisamos de um exército de fiéis, Senhor, que odeie ser morno e guarda a tua palavra acima de tudo. Levanta-os, Senhor, levanta-os. Eu oro pela união entre aqueles que amam o Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos para que eles possam ver sua verdade, Senhor. Eu oro pela sua mão protetora, que orienta, levanta uma geração, Senhor, que vai levar luz a este mundo, que não vai se curvar sob pressão de quem não vai se acovardar. Senhor, quando os outros caírem, levanta o Senhor, para que eles anunciem que existe salvação em Jesus Cristo. Levanta os guerreiros, Senhor, que vão lutar ajoelhados, que vão te adorar de todo o coração, Senhor. Senhor, nos chama para a batalha, para que possamos proclamar o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu oro por essas coisas com todo o meu coração.
Desperta-os, Senhor, desperta-os. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Muito bem. Eu creio que isso deve gerar em mim e em você um anseio de podermos realmente saber que Deus está no controle da nossa vida. E que Ele deseja realmente que a minha vida, que a sua vida, ela seja um instrumento de Deus. Ela seja um instrumento na vida daqueles que estão à sua volta. Eu queria orar com você, agradecendo a Deus pela sua vida, por você poder passar esse tempo com a gente, que juntos nós possamos desenvolver esta vida de oração. E lembre-se, Deus quer usar você. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo nosso contexto. Vamos orar para que essa pandemia realmente ela possa acabar. Vamos orar para que Deus faça milagres e traga corações diante dele. Vamos orar para que essa vacina que está vindo dê certo. Vamos orar, queridos. Deus te convoca, Deus te chama, para que juntos possamos buscar nele a força que precisamos. Feche os teus olhos e nós vamos pedir ao Senhor nesse momento. Obrigado, Pai Celestial, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Oportunidade de colocar a nossa vida diante de Ti. Oportunidade de poder abrir o nosso coração, Deus, e saber que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa história. Ó Deus, é tão bom estar diante de Ti. É tão bom, ó Deus, abrir o nosso coração. É tão bom saber que nós não estamos sozinhos, ó Deus, mas o Senhor, a cada momento e a cada instante, faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Nos dá ousadia, nos dá direcionamento, nos dá força, ó Deus, para que não desistamos. Nos dá um conceito correto, ó Deus, de orar. Desenvolve em nossos corações o anseio e o desejo de colocar, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti. E que assim o Senhor desperte vidas e corações. Cura aquele que está machucado, dá força àquele que está fraco, dá ânimo, ó Deus, àquele que está, ó Deus, desanimado, e que o Senhor seja aquele que dirija e fortaleça cada um de nós. É o que rogamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe sua vida, meu querido, minha querida, que você guarde no coração essa palavra e qualquer coisa, se você precisar de algo, nós estamos aí à disposição, tá? Se você precisar falar com a gente, tá? Tá meu telefone aí, você pode entrar em contato. Vai ser um prazer poder ajudar você, vai ser um prazer poder auxiliar a sua vida em tudo aquilo que você precisa, tá bom? Que Deus fortaleça o seu coração. Muito obrigado pelo seu tempo e que Deus faça de nós guerreiros de oração, para que sejamos instrumentos do Senhor para a vida daqueles que estão à nossa volta. Um forte abraço e lembra você, tá, que domingo nós temos lá o nosso culto. Convido você para estar com a gente, né, às 9h ou às 6h30. Um tempo você pode nos acompanhar aqui pela internet ou presencialmente, tá? Mas que Deus abençoe e fortaleça a sua vida, dando um resto de semana na presença dele. Forte abraço e que Deus nos abençoe.